né, outras condições clínicas com menores estudos, com menor número de estudos, mas que também tem evidência científica, como Alzheimer, Parkinson, insônia, depressão. Porque é uma planta que no Brasil se dava muito bem, especialmente na região norte do país. Sim. Muita água, um tempo adequado. Sabe que o Brasil ele tem avançado em alguns aspectos, mas eu acredito que esse seja um ainda bem embrionário, né, nesse sentido. É isso aí, boa noite. Se você quer saber um pouco sobre canabidiol, hoje nós estamos com uma especialista aqui, vai ser muito legal o papo. Assim como eu não sei, muita gente em casa também não deve saber, mas a gente vai tocar em alguns pontos bem peculiares desse uso medicinal da cannabis. Fala aí, Di, tudo bem? Tudo bom, Rafa? Bem-vindos de volta. Foi dada a largada, você já pode começar a colocar suas dúvidas aí no chat. Vem. Estamos aqui com Ana Caroline, muito obrigado, Ana Caroline. Carol, né? Pode chamar de Carol, legal. Muito obrigado por ter aceito o convite. Você é especialista, certo? Você é psiquiatra e especialista em cannabis. Isso. Perfeito. E da onde que surgiu, então, Carol, o desejo? Bom, vamos lá, psiquiatra. Psiquiatra trabalha com psicotrópico ali, com um monte de outros medicamentos, intervenções medicamentosas, extremamente importante para a maioria da população. Mas onde que você começa a estudar o cannabis? Maravilha. Bom, gente, boa noite. Gratidão aí pelo convite, muito bom estar aqui. Acho que é sempre importante a gente ter esses espaços, né, para, enfim, trazer informação e quebrar preconceitos. Bom, na verdade, eu comecei a estudar cannabis antes mesmo de começar a pós-graduação em psiquiatria. Esse interesse começou porque, na época, eu trabalhava em plantão no hospital e uma amiga me contou que estava usando um óleo à base de cannabis para ansiedade. E até então, eu formei numa faculdade tradicional, né, Faculdade de Medicina de Petrópolis, e como a maioria das faculdades no Brasil, eu não ouvi falar de cannabis durante a minha graduação, né, não aprendi sobre o sistema endocannabinoide, e o que eu ouvia falar de cannabis era aquelas reportagens que a gente via na televisão, das famílias que lutavam para conseguir importar e usar nas crianças que tinham epilepsia. E aí eu falei, nossa, mas como assim? É legalizado, né, para ansiedade? Me explica melhor isso. E ela falou, não, eu passei numa colega médica que me prescreveu, me indicou, e eu tô super bem, tô tendo um resultado maravilhoso. E aí eu fiquei muito curiosa, eu falei, nossa, gente, como assim? Eu não tô sabendo dessa medicação. E aí, na mesma época, uma outra amiga também estava interessada no tema e me falou do curso da Unifesp, que é um curso gratuito que tem todo ano. E ela falou, nossa, amiga, vamos se inscrever e entender um pouco melhor desse universo, né? E aí foi o primeiro curso que eu fiz de cannabis. Inclusive, gente, para quem tem interesse no tema, super recomendo, porque é gratuito, é aberto, então a gente tem informações diversas nesse curso, tanto da parte clínica, de prescrição, quanto da parte jurídica, cultivo, enfim. É bem legal e o melhor de tudo é que é gratuito, acessível aí para todo mundo. E aí fiz esse primeiro curso, me encantei, assim, falei, nossa, como que eu não aprendi isso na faculdade, né? E é o que eu falo para todo mundo, acho que a partir do momento que a gente estuda o sistema endocannabinoide, que a gente estuda cannabis, né, entende essa planta maravilhosa e vê as infinitas possibilidades de aplicações clínicas, não tem como você não querer levar isso para sua prática clínica. E aí, a partir disso, comecei a estudar, fui fazendo outros cursos, fiz um curso da USP, fiz weekend, fiz outras formações internacionais, comecei em congressos nacionais e internacionais a me debruçar mais sobre isso. E aí comecei a pós-graduação em psiquiatria, e foi quando eu falei, nossa, preciso falar sobre isso no Instagram, porque se eu, né, na minha posição, que teoricamente como médica, como o veículo para que o paciente tenha acesso, né, porque hoje a única forma legalizada que a gente pode ter acesso a cannabis é através de uma prescrição médica. E eu me questionei na época, né, nossa, se eu como médica não tinha essa informação, imagina a população de maneira geral, verdade, né? Então, eu preciso trazer isso. Eu lembro que na época, assim, eu tive uns certos questionamentos de, meu Deus, como é que eu vou falar de cannabis no Instagram? Sempre fui uma menina muito quietinha. E aí, o que as pessoas vão falar de mim e tal? Mas eu falei, não tem como não levar essa informação. E foi quando
eu me posicionei realmente como prescritora, né? Enfim, me posicionei com o tema e sigo até hoje. E, assim, foi maravilhoso, porque eu sempre falo, mais do que prescrever cannabis e ajudar os meus pacientes, o papel ali do Instagram é muito maior, né? Trazer informação. Mesmo que seja alguém que não vá fazer acompanhamento comigo, ou que já esteja acompanhando com outra pessoa, eu acho que é sempre muito válido ela compreender esse uso, né, e as possibilidades. Então, várias vezes eu recebo direct, né, a gente estava conversando aqui mais cedo sobre isso. Às vezes, é uma pessoa que fuma maconha e toma lamotrigina. E às vezes ela me manda um direct no Instagram e fala, olha, eu quero entender melhor dessa interação, tem alguma contraindicação, como é que isso funciona? E eu poder ajudar essa pessoa que não é meu paciente, mas que tá ali no momento, tendo essa oportunidade de me perguntar, e talvez por, poxa, né, uma médica que trabalha com cannabis, acredito que ela não vai me julgar, é um espaço muito maravilhoso para poder dar informação. Espaço democrático mesmo, né, para esse bate-papo. Exatamente, exatamente. Mas minha trajetória com a cannabis Legal. foi essa. E assim, existe uma associação muito fácil de ser feita entre o uso medicinal, e talvez por isso que o uso medicinal não seja tão. Não está, hoje a gente conversa mais e está liberando mais em mais espaços, né? Você pega, por exemplo, o Kentucky, que é um estado americano extremamente fechado, de direita, conservador, liberando o uso medicinal. E isso acontecia muito de não quero liberar, porque é uma associação com o uso recreativo, certo? Que as pessoas também nem entendem muito, né? Tudo classificou-se como droga e o uso recreativo trazia um pouco de impacto direto para a liberação do canabidiol, certo? Como que isso tem mudado? Você tem visto isso mudar? Os bate-papos sobre canabidiol, eles têm surtido efeito e as pessoas estão vendo de fato quais são as áreas que ele atende, né, e quais são as recomendações e não recomendações para isso. Isso tem mudado? Sim, com certeza. E acho que hoje a gente já tem essa conversa, né, de maneira muito mais aberta do que a gente tinha 2, 3, 5 anos atrás. A própria notícia, né, da liberação aqui em São Paulo, enfim, desse projeto para ter liberado no SUS, né, que a gente ainda não tem muito bem definido como que isso vai funcionar, enfim, se vai ser para algumas patologias específicas ou se vai ser para qualquer patologia, mas já é um ponto para as pessoas entenderem que isso está mais próximo do que elas imaginam, né? Então, eu achei muito interessante, já ouvi isso de alguns pacientes depois que saiu a notícia, de, poxa, eu vi que liberaram, né? Vão liberar no SUS, então, peraí, acho que é mais tranquilo do que eu estava imaginando, né? Quando a gente vê pessoas, né, famosos que utilizam e são ativistas e falam sobre, ou as páginas mesmo de Instagram, canais do YouTube, enfim, que trazem esse tema à tona, né? A gente entende que não é algo tão distante assim, que é uma planta, né, que foi vítima de muito preconceito e de interesses econômicos. Então, se a gente olha para toda a história da proibição, existiram muitos interesses por trás da proibição, né, que, enfim, para além de qualquer malefício que a cannabis possa causar. Então, ver esse caminho hoje, né, enfim, ver outros países que já estão protagonizando essa questão da descriminalização ou mesmo o uso medicinal, tem tornado essa realidade muito mais palpável, com certeza. E até mesmo para as pessoas entenderem, né? Existe muito esse preconceito, eu acho que parte muito disso, né? Do uso adulto, que as pessoas falam muito, que é o uso recreativo, Sim. né? E o que a gente vê hoje, o que tem sido mais conversado hoje, é exatamente que esse uso adulto, ele pode ser medicinal para aquela pessoa, né? Então, eu escuto de muitos pacientes, olha, eu fumo maconha e percebo que melhora a minha ansiedade, percebo que melhora a minha insônia, melhora a minha dor, minha vida mudou depois que eu passei a fazer esse uso. E descobrindo que eu posso fazer um uso com acompanhamento médico, eu decidi, poxa, por que eu não vou tentar, né? Então, eu acho que hoje a gente tem um olhar diferente, inclusive, sobre o uso adulto. Tá, sim. Mas, desculpa de falar. Imagina, com relação ao campo de pesquisa, assim, que é de endometriose, eles estão pesquisando essa questão do tratamento para endometriose. Em relação ao acesso a estudos, no meu link da bio no Instagram, Legal. Eu deixei um link lá
que é um drive com vários estudos, e aí tem inclusive aulas. Qual que é o Instagram? Fala aí pro pessoal saber, né? Cannabis com Carol, gente. Cannabis com Carol, já segue aí. Exatamente, eu deixei esse link. E aí lá tem setorizado por condição clínica. Então, tipo, Alzheimer, endometriose, aí você clica e ele direciona para vários artigos. Dá para jogar livremente no Google e aí no PubMed dá para achar. Tem uma plataforma que, infelizmente, é paga, mas chama CannaKeys. É uma plataforma bem interessante porque realmente é uma plataforma de estudos só de cannabis. E aí lá a gente consegue jogar, por exemplo, eu quero saber todos os estudos que tem de cannabis e ansiedade. E aí nessa plataforma já vem tudo setorizado. Tipo, tem mais de 150 estudos. Quantos desses estudos são meta-análises? Quantos são estudos clínicos, estudos pré-clínicos? Quantos por cento desses estudos têm resultados positivos? E aí tem acesso aos estudos, então... Fontes a gente tem bastante, é uma coisa que eu falo hoje, né? O que a gente ainda ouve e ouvia com maior frequência até um tempo atrás é que não tem estudos suficientes, não tem muitos estudos. Isso não é uma verdade. Realmente, para algumas condições clínicas, a gente vai ter uma quantidade menor de estudos, isso é fato. Mas para condições como dor crônica, epilepsia, esclerose múltipla, até mesmo ansiedade, a gente tem uma quantidade mais robusta de estudos e muitos deles até estudos bons mesmo, randomizados. Bem Então, feitos. exatamente. Então, assim, esse questionamento já não está muito válido amplamente. Legal, legal. E quais são, Carol, as principais comorbidades que podem ser atendidas? Que hoje está sendo atendido com um pouco mais de estudo, que o pessoal se debruçou um pouco mais e hoje já consegue recomendar. Quais são essas? Maravilha. Bom, que a gente tem maior nível de evidência científica é dor crônica, como eu falei, epilepsia, esclerose múltipla. Tem mais uma outra que eu não tô lembrando agora, mas essas três, assim, com certeza. A gente tem muito estudo com ansiedade também. E aí, assim, tem outras condições clínicas com menores estudos, com menor número de estudos, mas que também têm evidência científica, como Alzheimer, Parkinson, insônia, depressão. Bom, falei desses, endometriose, então tem diversas condições clínicas, autismo, mas essas eu elencaria aí como as principais. As principais. O autismo, como que... Tem até uma pergunta aqui, vamos pro chat já. Ótimo. A Elaine mandou aqui falando assim, pode falar um pouco mais sobre o uso do canabidiol para autismo em crianças e adultos? Maravilha. Que acho que a comunidade de autistas, né, no Brasil, tem debatido bastante esse tema. Muita gente a favor, muita gente contra. Você vê muito médico, eu vi já, tá? Então você sabe, a gente tem um filho autista. Muitos médicos falaram, olha, não tem evidência científica de que isso pode ajudar. Vamos ficar com, por exemplo, uma Ritalina ou com tem um outro, esqueci o nome agora, que são mais famosos, tem muitos anos de estudo e durante muito tempo a gente usa. Só que você vai ver o dano colateral que esses remédios têm, muitas vezes não faz sentido nem dar. Pelo menos para os pais, né? Olhando agora, falando como pai. Não faz sentido você ministrar um remédio como esse. Então, qual é o uso e indicação para autismo, criança e adulto? Maravilha. Quando a gente fala de autismo, né, a gente fala de um conjunto de sintomas, e até hoje não existe nenhuma medicação que seja padrão ouro para o autismo. Então, essa medicação é a melhor para essa condição clínica, como a gente tem para outras condições, né? Tipo, por exemplo, um transtorno afetivo bipolar, em fase de mania, a gente sabe que lítio seria, né, uma das medicações de primeira escolha. Para o autismo, a gente não tem. O que a gente faz hoje é tratar sintomas. Então, se é um paciente, né, seja uma criança ou um adulto autista que tem predominância de sintomas ansiosos, você vai prescrever um ansiolítico. Se é uma pessoa mais agitada, mais agressiva, vai prescrever um antipsicótico, né? Por vezes, né, desse contexto de agitação, enfim, pode prescrever um estabilizador de humor. Se tem insônia, vai prescrever uma medicação para tratar transtornos do sono. Então, é muito direcionado para o sintoma mesmo. O que a gente vê de vantagem, né, de possibilidade com a cannabis é exatamente esse potencial multi-alvo da cannabis. Porque a gente sabe hoje, né, a gente fala muito de cannabis e CBD e parece que é uma substância só. Mas a gente tem mais de 500 substâncias quando a gente fala de um produto full spectrum, né, que é um produto que tem tudo que tem na planta.
E muitas delas tendo ações terapêuticas em diversos receptores. Então, quando a gente fala, né, num produto full spectrum, por exemplo, você vai agir em receptor de serotonina, de dopamina, noradrenalina. Por conta disso, a gente tem tanta função, né? Eu brinco que é por causa disso que a cannabis trata tanta coisa. Não é só pra ficar doidão, né? Exatamente. Tem muitas funções. Eu sempre falo isso, assim, quando comecei a estudar cannabis, eu ficava, gente, mas parece uma panaceia, né? Parece uma garrafada, porque age em um monte de coisa. Como é que isso é bom para Alzheimer, para autismo, para Parkinson, para ansiedade? Mas isso é explicado exatamente pelo potencial multialvo da cannabis. E aí, quando a gente pensa em cannabis para autismo em específico, a gente consegue contemplar diversos sintomas. Então, o que a gente vê de melhora na prática clínica são dos sintomas ansiosos, dos sintomas de agressividade, dos sintomas de agitação, transtornos do sono associados. Muitas vezes melhora a questão de seletividade alimentar, melhora a socialização. Então, assim, de maneira geral, é uma medicação interessante. Já me perguntaram uma vez no Instagram, eu acho até legal trazer, né, acrescentar essa pergunta, quando entrar com a cannabis, né, para autismo. E aí eu falei, olha, depende muito do paciente, da família e do médico que estiver assistindo. Porque, assim, ainda, né, se tem muito isso hoje de, vamos entrar com a cannabis como uma última alternativa para a pessoa. Tentou de tudo, foi refratário a todas as medicações, e agora, né, que não respondeu satisfatoriamente às outras possibilidades, a gente vai entrar com a cannabis. E isso já vem sendo uma realidade questionada, né? Por que só entrar com a cannabis como última possibilidade, uma vez que é uma medicação que tem o menor perfil de efeito colateral, como tu falaste, né, comparado a várias outras medicações alopáticas. E aí, é esse o questionamento que eu faço, né? Então, quando é um paciente que chega até mim, eu vou conversar. É claro que assim, gente, eu sou ativista da cannabis, sou super defensora, estudei muito, prescrevo, mas é muito indicação, né? Acho que toda vez que a gente for levantar a bandeira, a gente também tem que ter muita responsabilidade. Claro. Porque, embora seja muito bom para muita coisa, nem sempre vai ser a melhor opção para aquele paciente em específico. Então, às vezes, eu vou tratar uma dependência química, por exemplo, né, alguém que procurou tem interesse em usar cannabis. Talvez só um óleo rico em cannabis não seja suficiente para aquele paciente. Quando a gente fala de dependência química, muitas vezes não vai ser. E aí, a depender do paciente, talvez um estabilizador de humor, um antipsicótico, enfim, né, outro ansiolítico. A gente tem uma gama de outras ferramentas que não cannabis e que podem ser usadas. Mas quando a gente fala nessa questão de quando entrar, né, e quando escolher, é muito avaliar caso a caso. Pode ser que o cannabis seja a primeira opção para aquele paciente, funcione super bem e ótimo. Foi o tratamento que fez sentido para ele naquele momento. Mas acho que é muito avaliar caso a caso e em relação ao autismo é uma medicação muito interessante, com certeza. Então, eu li recentemente que a gente teve a NBA, por exemplo, que é uma das ligas mais importantes de basquete no mundo, liberou a questão do exame que é feito pós-jogo ali para os jogadores, porque, enfim, a liga praticamente toda faz utilização de cannabis. Posso estar exagerando aqui, mas vamos associar isso ao esporte. Tem algum estudo, tem algum avanço nessa área? Alguma coisa? Benefício, né? Assim, benefício. O que tá pegando aí junto do esporte? Então, maravilha. Bom, primeiro ponto, né? A gente sabe hoje dos benefícios indiretos no esporte. Então, a gente sabe que, por exemplo, né, utilizando o óleo vai ter melhora da ansiedade, e melhorando a ansiedade ele vai render mais no treino, ele vai ter uma performance melhor. A gente melhora a qualidade do sono, então dormindo melhor ele vai ter um desempenho melhor no dia seguinte. A gente sabe dos efeitos antioxidantes, né, da cannabis, então a gente sabe que também vai auxiliar na questão da recuperação muscular. A maior parte, né, dos atletas profissionais tem alguma lesão, então muitos deles convivem com dor e a gente sabe que nesse sentido a cannabis consegue auxiliar nessa questão, né, da recuperação, mesmo no tratamento de dor. É isso que a gente tem de palpável até hoje. O que está sendo mais estudado agora é a ação direta da cannabis no esporte, né? Será que, de fato, utilizando como uma ferramenta, esse atleta vai ter uma performance melhor, né? Ele
fazia andar, sei lá, corria 10 km numa velocidade X e utilizando cannabis ele tá correndo numa velocidade Y. Muito como os hormônios, né? Que o pessoal estudou É, bastante para ver a evolução disso. exatamente, como outras medicações, exatamente. E é um campo, assim, muito interessante que tem crescido bastante, né? Eu acho legal que a cannabis agora tem entrado também nesse nicho do wellness, né? Do bem-estar, porque acho que aqui no Brasil a gente ainda vive uma realidade muito de cannabis para tratar condições clínicas, né? Para tratar doenças. Sim. E pensando numa ferramenta de bem-estar é muito legal, muito interessante, com certeza. Legal. Agora, vamos lá. O cannabis, ele é para todo mundo? Todo mundo pode usar? Legal, ótima pergunta. Bom, gente, como tudo na vida não é para todo mundo, né? O álcool é para todo mundo. Tem pessoas que vão utilizar o álcool e vai ser um uso nocivo para elas, né? Enfim, café é para todo mundo, não é para todo mundo. Então, assim, cannabis a gente tem que realmente tomar um cuidado, né? Em especial, uma planta maravilhosa. Tem vários benefícios, né? Vários potenciais terapêuticos. Mas, como tudo nessa vida, não é para tudo, nem para todos, né? Então, por exemplo, a questão do THC mesmo, né? Produtos mais ricos em THC, a depender da sensibilidade da pessoa, da metabolização, da tolerância, pode ter um potencial ansiogênico, né? Então, acho que muita gente já ouviu aqui alguém que teve uma experiência com maconha e pô, teve uma bad trip, teve enfim, uma crise de ansiedade naquele contexto. E isso, né, muito possivelmente pela sensibilidade da pessoa ao THC, ou mesmo porque usou uma quantidade alta. E outro ponto, pelo risco de psicose mesmo, que a gente falou, né, que existe, enfim, especialmente nas pessoas que têm uma predisposição genética para que isso aconteça. O outro ponto eu acho que a gente também não pode demonizar as medicações alopáticas, elas existem, têm seu papel, sua função. E como eu falei anteriormente, para alguns pacientes, a cannabis nem sempre vai ser a melhor opção. Talvez ele se beneficie mais de outras alternativas terapêuticas, né? Talvez ele se beneficie mais. Eu até brinco, né? A gente fala muito de remédio, mas outras coisas são tratamentos. Então, Sim. às vezes você mudar de emprego, fazer uma transição de carreira pode ser um tratamento. Às vezes mudar sua rotina pode ser um tratamento que vai ser mais eficaz do que tomar um óleo. A psicoterapia, para alguns pacientes, vai trazer mais benefício do que a própria cannabis. Então, é muito individualizado, muito caso a caso, embora, né, a gente tenha muitas possibilidades, não é para tudo nem para todos. Fora o óleo, imagina o seguinte, existem muitas pessoas ainda que têm aquela noia, né, de, pô, eu vou ter que fumar, eu vou ter que... quais são os outros formatos, vamos chamar assim? Pomada? Quais são que você tem acesso? As apresentações, assim, né? Não, legal. Hoje a gente tem apresentação às flores também, então o uso inalado ele é uma possibilidade. O que é a flor? Só pra gente entender. A fina flor. As flores que as pessoas usam normalmente no contexto fumado mesmo, né? Então, hoje é possível prescrever flores, né? Como eu falei, ricas em CBD ou delta-8 THC, que é o que é permitido pela legislação. E aí, normalmente, né, eu sempre oriento, quando prescrevo flores, de usar no vaporizador, pensando em redução de danos. E o uso das flores, ele é interessante para alguns casos, né? Então, às vezes, uma crise de ansiedade. O óleo sublingual, ele demora de 30 a 40 minutos para fazer efeito. E com uso inalado, é de 2 a 3 minutos. Então, para algumas condições específicas, vai ser mais interessante que usar inalado mesmo. Sempre praticando redução de danos, por favor. Mas, em relação às outras apresentações, a gente tem spray nasal, tem as cápsulas, como eu falei, né? Tem o óleo sublingual, que é a via de preferência. É o mais comum aí. E por que é mais comum? Acho que vale a gente trazer aqui, né? Legal. Já me perguntaram, prescreve cápsula, prescreve gummy, prescreve outras coisas. Por que eu, Ana Caroline, normalmente opto por óleo sublingual? Porque a administração é fácil, né? Então, é pingar as gotinhas ali debaixo da língua. Quando a gente faz uso de uma medicação sublingual, ela não passa por metabolização hepática, então a absorção ela é maior comparada à via oral. A gente consegue fazer um ajuste fino de dose, então eu consigo aumentar gotinha por gotinha. Tem muita gente hoje em dia que gosta de gummy, né? Quero usar uma gummy porque é um cio, é um sabor melhor, não tem aquele cheiro de planta. É uma possibilidade também, quando a gente pensa em criança, por exemplo, às vezes vai ter uma aceitação melhor com a gummy,
ou uma pessoa idosa que às vezes não se adaptou com óleo. Mas a gummy você vai usar uma gummy, meia gummy, 2 gummies. Entendi. Esse ajuste de dose muitas vezes não consegue ser tão fino quanto a gente consegue fazer com o óleo sublingual. E a janela terapêutica de alguns pacientes ela é muito estreita. Então, às vezes, 50 miligramas não tá bom o suficiente. E 60 ele tá tendo efeito colateral. Então, às vezes, o melhor para ele é 55. E aí, dentro desse contexto, as gotinhas acabam sendo mais interessantes. Mas tem apresentação, né, de cápsula, como eu falei, tem cremes, pomadas, tem lubrificantes, então tem essa possibilidade, né? Também, tem... de boa, a gente ainda entraria na gummy, né, no caso. Mas fora do Brasil, sim, tem comida, tem bolinho, outras possibilidades. Mas esses são os principais, assim, e cada via tem sua indicação, né? Então, por exemplo, tem gente que, eu tenho fibromialgia e eu quero usar uma pomada para dor. A pomada é interessante para dor? É interessante para dor. Mas é mais interessante para dores localizadas. Então, eu tenho uma bursite, por exemplo. É uma região pequena, vale a pena até a gente associar um produto tópico. Mas quando a gente fala de fibromialgia, por exemplo, a pessoa tem dor no corpo inteiro. Todo. Eu até, assim, falo para os pacientes, gente, vai ter um pote todo dia, não tem como, né, sustentar esse tratamento. Então, acaba que para esses pacientes vai ser mais interessante o uso do óleo mesmo. Qual a vantagem de um spray nasal, por exemplo? O uso nasal, ele tem um efeito também rápido, como a gente tem com o uso inalado. Então, é uma via de administração interessante também, no momento que o paciente precisa de uma resposta rápida, como uma crise de ansiedade. Então, assim, cada apresentação vai ter sua indicação. Legal. E por que é tão caro? Porque, cara, assim, eu acho que eu imagino dois grandes motivos. Não é em larga escala produzido, né? Porque a gente não tem a regulamentação ainda adequada em todos os estados, aquela história toda. Mas é uma planta muito barata de se produzir, certo? Você vai nos Estados Unidos hoje, você entra numa coffee shop, cara, o cara pode comprar $1. Eu não sei se o cultivo é tão barato assim, não, viu? Não sei. Essa é a nossa dúvida aqui. Por que é tão caro no Brasil? Não, legal, boa pergunta. Essa questão de custo é super pertinente. O que acontece? O cultivo, se você for fazer um cultivo padronizado, ele realmente exige um gasto. Por quê? E acho que é legal a gente trazer isso aqui. Quando a gente fala de cannabis, né, a gente não está falando de uma molécula sintética produzida em larga escala no laboratório, como uma dipirona, por exemplo. E aí, é uma planta muito sensível, né, como outros fitoterápicos. Então, o solo vai influenciar na produção de fitocannabinoides, a quantidade de luz que essa planta recebe, o clima vai influenciar, até o horário que eles vão retirar as flores vai influenciar nessa composição de fitocannabinoides. Então, uma produção padronizada, ela realmente vai incutir custos, né? E aí, qual a questão? Por que são mais caros, né? Porque produtos importados, né, tem essa questão do frete, então isso acaba encarecendo um pouco o tratamento, e outra, porque essa questão da padronização, ela acaba exigindo custos. Em relação a caro, eu acho que vale até a gente questionar. Eu sempre falo, né, eu entendo que a cannabis hoje ainda não é acessível para todo mundo, então isso é uma realidade, eu tenho super essa consciência. Eu acredito que eu só vou poder ter esse discurso de dizer que é acessível quando ela estiver disponível no SUS para o Brasil, para, enfim, né, com prescrição médica amplamente. Mas eu acho que a gente ainda tem essa visão de que eu vou pagar R$1.000 num tratamento, vou gastar R$2.000 no tratamento. E essa realidade vem mudando, né? Hoje a gente tem produtos de R$300, tem produtos de 500, 800. Isso vai depender da concentração, perdão. Ou seja, quanto mais concentrado um produto, menos gotas você vai precisar tomar, mais caro ele vai ser, mas também mais tempo ele vai durar. Então, às vezes, é um produto que custa R$800, R$900, mas ele dura 4 meses. E aí, quando a gente dilui esse valor ao longo dos meses, não vou dizer que fica super barato, mas não é um preço tão diferente de medicação psiquiátrica, por exemplo, né? Se tratando de saúde, inclusive, né? Exatamente. Então, não é uma disparidade tão grande. E o que eu escuto de muitos pacientes né? Às vezes o paciente usa 3, 4 medicações, e aí ele gasta ali R$600 por mês ou mais com medicação
psiquiátrica, né? Eu falando da minha realidade, mas às vezes de um outro contexto. E aí, quando a gente entra com a cannabis e consegue, né? Não consegue com todo mundo, gente, mas com algumas pessoas, consegue dar uma enxugada nessa prescrição, às vezes fica até mais barato para o paciente, enfim, né? Com menor perfil de efeitos colaterais, outras questões, o uso. Então, não é super barato, né? Hoje eu ainda não consigo dizer que a pessoa vai gastar R$ 50 por mês para utilizar um óleo, mas a gente, por vezes, consegue um custo de até cento e pouco por mês, né? A depender da dose que a um custo já pessoa interessante, né? Você olha nos responde. Estados Unidos, um óleo custa $20, $25. Na farmácia. Umas Sim. CVS da vida, você entra, custa isso aí, $20. No começo, muita gente importava. Uhum. Aí você vai lá, vezes 5, mais frete, mais o risco de parar. Aquela história lá, porque não era muito regulamentado. Hoje, eu acho que não faz mais sentido. A gente tentou importar uma época, não fazia sentido pra gente, a gente comprou no Brasil. Porque no Brasil, nas associações, porque a associação é liberada a venda com prescrição médica. Como nós tínhamos a prescrição, tudo bonitinho, você manda um cadastro muito simples e você tem acesso àquele produto. Ainda assim, era mais caro que trazer de fora. Mas tá no Brasil, tudo regulamentado, tudo bonitinho, então fez mais sentido pra gente. Claro. Mas no início muita gente trazia importado. É legal falar isso das associações, né? Que é um papel importante também, que elas promovem muito acesso. Mesmo as associações, né? Ao menos as que eu conheço até hoje, a gente não tem um preço super acessível, mas muitas delas têm trabalhos sociais, né? Então, às vezes conseguem consultas sociais, às vezes conseguem, enfim, um óleo ao menor custo-benefício, a depender do caso, do paciente, condição financeira. Então, assim, existem movimentos, né? Existem algumas importadoras mesmo fazendo movimentos de, por exemplo, né? Vamos parcelar em 12 vezes, ou nesse mês a gente vai conseguir um desconto, enfim. Existem outras vias de acesso também, então a gente sabe hoje que existe a possibilidade de judicialização, né? Você pode entrar com uma ação judicial para conseguir o custeio, tanto pelo SUS quanto pelo plano de saúde, ou mesmo você pode entrar com uma ação judicial para ter um habeas corpus para cultivar e produzir seu próprio tratamento. Então, isso é uma possibilidade de acessibilidade também. Não vou dizer que é super fácil, porque é uma ação judicial, né? Então, não é Agora, tem tão muita tranquilo gente assim. ganhando essas ações, né? Eu vi um monte de gente aí ganhando e podendo cultivar em casa. Ter um pezinho ali, né? Numa estufa ou no fundo da sua casa ali. O que era muito comum há algum tempo atrás. Não era muito tempo atrás, não, né? Muito comum no Brasil a gente cultivar, porque é uma planta que no Brasil se dava muito bem, especialmente na região norte do país. Muita água, um tempo adequado, né? Você acha que isso vai ser realidade em algum momento? Cada um poder ter o seu pezinho em casa? Olha, em algum momento sim. Não dá para dar uma previsão de tempo ainda, mas em algum momento sim. Até porque a gente já vê esse movimento em países próximos, né? Então, na Argentina, eles têm um sistema que chama Reprocam, e aí tipo, um sistema do governo, né? Tipo um aplicativo que a pessoa pode se cadastrar, tendo indicação e tal, para ela ter o direito de cultivar. Na Colômbia, você não pode vender, mas você pode plantar maconha. Não tem nenhum problema. Se for na sua casa e tal, não tem problema. É até curioso lembrar disso agora, né? Como essas questões culturais mudam de lugar para lugar. Eu estive na Colômbia ano passado para um congresso de cannabis. E aí eu fui num parque e fiz amizade com 3 colombianas que estavam lá, enfim. E a gente começou a conversar e tal. Eu falei que trabalhava com cannabis. E aí elas falaram, eu acho que no Brasil vocês são mais abertos com isso e tal. E aí eu peguei e falei, como assim vocês podem plantar maconha, né? Ela falou, como assim vocês não podem plantar uma planta em casa, né? E aí ela ficou surpresa e, tipo, ao ver, né, a realidade do país em relação a isso. Então, eu acredito que isso vai ser uma realidade em algum momento, eu não sei dizer ainda quando, mas assim, até pensando numa prática de redução de danos, nem falando de uso medicinal agora, né? Falando até de um uso adulto. A meu ver, seria muito interessante essa questão do direito do autocultivo. Uma que a gente, né, tira vários problemas relacionados ao tráfico ilegal de drogas. Outra que você consegue ter, né, um direcionamento. Então, por exemplo, na Argentina mesmo, existe um banco de sementes do governo.
E aí, você tendo um acompanhamento médico, por mais que eu não tenha uma condição clínica específica, né, mas uso cannabis e me sinto bem, me ajuda no meu bem-estar, de maneira geral. E aí você conseguindo ter uma indicação, olha, essa genética específica vai ser mais adequada para você, essa aqui não seria tão interessante, a pessoa consegue fazer um uso muito mais assertivo, muito mais direcionado, muito mais seguro nesse sentido. Eu acho que o Brasil ainda sofre muita pressão por parte primeiro, da questão religiosa, com a qual a gente foi doutrinado, né? E, em segundo lugar, a falta de informação. Obviamente, isso não é mais uma desculpa. A gente tem aí, todo mundo tem um celular na mão, todo mundo, estou exagerando, obviamente, mas eu acho que o peso religioso ainda é grande, né? Você vê algum movimento, alguma coisa nesse sentido mudando? Olha, bastante, assim, a gente tem até o exemplo do Padre Ticão, né, aqui em São Paulo, enfim, que abriu espaço para isso, né, e abriu espaço da paróquia mesmo para terem discussões, enfim, para fazer ações em prol desse uso, né, é um super homenageado aí do curso da Unifesp que eu falei inicialmente, então, já vejo esse movimento sim. E, assim, falando até de uma realidade mais próxima, inclusive de pacientes, né? Tem pacientes que, enfim, tem uma ligação mais forte com matrizes religiosas, né? E eles até falam, nossa, conversei com a pastora da minha igreja, porque eu tava insegura, né? Sim. De usar e tal. E ela me falou, não, olha, é um contexto diferente, você tá fazendo com acompanhamento médico, eu já vi no jornal, tenho lido, então... Eu sempre falo, né? Não tem melhor remédio do que a informação. Sim. E acho Quebrando o tabu mesmo, né? Conversando, quebrando o tabu. Total. A gente, tipo, tá trazendo isso, né? Eu falo que o meu Instagram, ele é uma sementinha, mas como o meu Instagram tem vários outros falando sobre, vários outros canais, esse próprio pronunciamento aqui em São Paulo, né? Dessa possibilidade de ter no SUS, com certeza já é um ponto para as pessoas reverem, olharem de uma maneira diferente, né? Então, eu vejo uma abertura, inclusive, de ambientes mais conservadores. Inclusive, parabenizar aí, né? Se você tem detém esse ambiente mais conservador, não é afastando que você resolve o problema. Na verdade, é trazendo para perto e conversando, abrindo diálogo, né? Com certeza, com certeza. Isso, né, não tô falando nem de cannabis, de tudo mesmo. Tudo, assim, é um remédio, né? Tem um preconceito contra os remédios. Com certeza. Não, dá até legal trazer esse tema, né? Tem vários pacientes que, nossa, saí com uma prescrição muito forte, conheço tal pessoa que ficou dependente e tal. Eu acho que, assim, claro, a gente não pode banalizar o uso de nada, né? Nem de cannabis, nem de medicações alopáticas, mas é trazer informação mesmo, né? Que quando tem indicação vai se beneficiar, tem que fazer com acompanhamento médico, tudo direitinho. Mas é isso, trazer para uma realidade palpável. E hoje, felizmente, a gente vive numa realidade que tem prós e contras, né? Como tudo. Mas com as vias de comunicação mesmo, o Instagram, como eu falei, até o próprio TikTok, enfim, de terem profissionais lá falando, né? Tentando trazer informação de forma concisa. Mas para de fato conscientizar as pessoas, enfim, disponibilizar a informação. Sim. E você falou bastante sobre a parte medicinal e o tratamento medicinal, e aí você citou algumas vezes redução de dano, certo? Redução de dano, depois você pode explicar para a gente o que é, mas e a parte de recreativo? Redução de dano e recreativo. A gente tem um preconceito muito grande hoje ainda com quem faz uso recreativo de maconha, certo? Sendo que em diversos países isso é algo muito comum, né? Você estava falando aqui há pouco, antes da gente entrar no ar, de Canadá, a gente conhece Estados Unidos, existem vários outros lugares, né? O Uruguai fez um movimento. O que você acha do uso recreativo? Eu uso só para redução de dano, quando alguém... Você vai explicar para a gente que é redução de dano, claro, mas o uso recreativo é importante também? Legal a gente falar sobre esse uso. Hoje em dia a gente até, normalmente o pessoal da cannabis, a gente até evita falar recreativo, porque eles falam que vem com um cunho, às vezes, pejorativo mesmo do uso. E a gente acaba falando do uso adulto, porque muitas vezes esse uso que é considerado recreativo, ele é terapêutico, ele é benéfico para a pessoa de alguma forma.
Bom, vamos lá. Falando um pouquinho sobre o uso adulto. Eu acho que como o uso de qualquer substância, né, e se a gente comparar com o álcool mesmo, a cannabis é uma substância muito mais segura, né, com muito, enfim, menos risco de dependência, de consequências pelo uso abusivo. Mas é importante, sim, a gente falar do uso adulto, que, como eu falei, para muitas pessoas é terapêutico, né, não é todo mundo que faz um uso adulto que tem uma dependência ou vai ter malefício. Então, inclusive, para a maioria existe benefício. E é importante a gente educar essa população também. Que, olha, faz um uso adulto, não tem uma condição clínica específica, não tem uma questão a ser tratada, mas usa de uma forma que, me faz bem, me sinto bem. E trazer essas pessoas para redução de danos, né? É uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes. Por exemplo, os pacientes que eu sempre... É um discurso corriqueiro. Eu digo, se você hoje tem 30 anos e você tem uma boa relação com a maconha, porque a maioria fala, olha, que fuma e não tem intenção de parar. Fala, se você com 30 anos tem uma boa relação com a maconha, provavelmente com 70 você também vai ter. E eu sempre falo, né, vai ser muito tempo fumando da sua vida. Então, é claro, a cannabis é uma planta maravilhosa, é maravilhosa. Seu uso é positivo para você, é benéfico, tá sendo legal? Legal. Mas vamos tentar reduzir danos, então, porque a gente sabe que a queima de qualquer substância vai produzir substâncias nocivas ao nosso organismo. Você podia estar queimando alecrim, fumando manjericão que fosse, aquela fumaça ela é nociva. Então, eu bato muito na tecla de redução de danos. E o que é redução de danos, né? Com a PEN. Exatamente. A redução de danos é um conceito que ela começou lá atrás, na época dos injetáveis, né, das drogas injetáveis, para pensar em redução de danos. A redução de danos é exatamente minimizar os danos quando a abstinência total não é uma realidade. Então, o que acontece? Para algumas pessoas, a abstinência total não é da vontade da pessoa ou não é uma possibilidade naquele momento, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, numa adicção, numa dependência, muitas vezes a pessoa não consegue parar com muita facilidade ou mesmo ela não quer. E ok, eu acho que, né, a gente tem que respeitar a liberdade de escolha, assim como a gente respeita várias outras decisões. Muito obrigada. E aí, onde que entra a redução de danos? Se não é possível a abstinência total, né, seja por não ser vontade do paciente, seja por não ser uma realidade que a gente consiga num curto espaço de tempo, obrigada. A gente tem que pensar em redução de danos. E a redução de danos vamos minimizar os efeitos. Então, qual foi a primeira prática de redução de danos lá atrás? O projeto de troca de seringas, né? Então, tem muita gente se contaminando, né, com HIV, hepatite. Exatamente, por conta do uso comum das seringas. E aí o governo falou, olha, não consigo resolver essa questão, né? Não vou nem colocar como problema, mas não consigo resolver essa questão agora. Vamos, enfim, pensar numa outra política. E aí eles implantaram essa questão da troca de seringa. Que, vão usar substâncias? Ok, então vamos minimizar as contaminações cruzadas, né? Enfim, e eles implantaram isso. Outra prática de redução de danos de lá atrás, fazer o uso de substâncias assistido, né? Locais que tenham suporte de saúde mesmo, enfermeiros, médicos, enfim. Trocar algumas substâncias por outras substâncias, né? Por exemplo, trocar ali a heroína por morfina e tentar administrar dentro de um fentanil, contexto... né? Que depois deu um problemão, né? O fentanil tá com problemão aí. Exatamente. E depois administrar num contexto supervisionado que aquela pessoa tenha um amparo para o uso de substância. E quando a gente fala de cannabis, o que a gente pode falar de redução de danos, né? Um ponto vaporizadores, né? Que eu falo que é o padrão ouro da redução de danos, porque com os vaporizadores a gente não tem a combustão e aí você consegue utilizar recebendo só o vapor, então é uma super redução de danos. Nem todo paciente, né, nem toda pessoa, na verdade, se adapta ao vaporizador. Já escutei, né, e falou isso pelo meu repertório de pacientes mesmo. Comprei um vaporizador, mas não me adaptei, não sei, não gosto. Enfim, tem pessoas que estão adaptadas afetivamente ao hábito de fumar e tal. Até todo o processo, né? Porque o cara, pra fumar, o cara tem um processo. Você não compra como um cigarro, né? Exatamente, tem aquela pausa. Toda aquela coisa que você tem que... Um ritual quase, exatamente. Então, e muitos pacientes falam, é um momento de pausa, né? Então, a pessoa vai lá e tem uma relação afetiva com isso. E
E o que que eu falo? Então, vamos tentar fazer esse uso mais seguro. Então, só da pessoa não usar prensado e usar flores, a gente sabe que é uma super redução de danos. E, gente, eu tenho muita consciência de que o prensado é a forma que a maior parte das pessoas tem acesso a cannabis. E tudo bem, mas assim, acho que como médica eu também tenho que informar que seria uma via melhor o uso de flores. Então, utilizar flores no lugar de prensado, utilizar piteiras longas, né? Sejam piteiras de papel ou mesmo piteiras de vidro, que a gente consegue minimizar essas substâncias tóxicas produzidas pela queima, né? Então, esses são os principais. Outras possibilidades de redução de danos seria administrar cannabis de outras formas, né? Então, comestíveis, óleos, enfim, em outras apresentações. Não. Mas isso é um ponto. E o que eu converso, né? Eu tenho adotado bastante essa conduta, né? Essa linha de pensamento com os meus pacientes. Tem muita gente que me procura porque faz um uso de cannabis, tem um efeito legal, tem uma relação boa com a planta, enfim, sente que, poxa, a cannabis me ajuda a ter mais foco, me ajuda a trabalhar, durmo melhor, sinto menos dor, enfim. E aí, né, ao entender que, putz, eu posso ter um médico para me orientar nisso, eu posso ter um médico para me prescrever, eu quero entender melhor se meu uso é nocivo ou não. E eu sempre gosto de conversar, né? Não, beleza, você tem esse uso terapêutico, então vamos tentar fazer dessa relação o mais terapêutico possível, né? Eu sempre brinco. Vamos tentar colocar horário, já que você utiliza, né, e não quer parar de utilizar, enfim. Vamos tentar usar uma flor com prescrição médica, deixa eu prescrever. Não é igual uma flor rica em Delta-9 e THC, mas é uma possibilidade que você vai ter os efeitos terapêuticos da planta. E beleza, vai fazer um uso inalado, então vamos deixar horário, né? Eu sempre brinco, se for tomar uma sertralina, ninguém toma 9 da manhã, 3 da tarde, no outro dia 10 da noite. À vontade. 9h30. Exatamente, se tá tomando assim, tá tomando errado, Mas assim, beleza, então a gente vai fazer um uso inalado, vamos tentar colocar horário. Claro que, entendo, gente, a vida não é linear, as demandas são diferentes. Nem todo dia, religiosamente, você vai conseguir utilizar naquele horário nem medicação alopática. Medicação. Mas eu sempre falo, né, vai fazer um uso de fato medicinal, vamos colocar horário, vamos colocar aquele momento realmente de pausa para você, putz, estou fazendo o meu tratamento, esse é meu momento de autocuidado. Então, tentar padronizar isso para que, de fato, mantendo essa constância, a gente tenha um uso mais consciente, mais terapêutico, né? Uma relação realmente diferente. Sim. Eu não tinha ideia que poderia ter esse acompanhamento. Eu não tinha ideia mesmo. Porque para nós, na minha visão, era só o acompanhamento para medicinal. E quando eu digo medicinal, estou tratando uma doença. Eu chego com a comorbidade e preciso de uma solução. Mas eu não sabia que existia essa possibilidade de tratamento não para o uso, né? Mas um tratamento para redução de dano. Para redução de danos, exatamente. Existe com várias outras substâncias, né? É que, infelizmente, a gente não fala tanto sobre isso. Primeira vez que eu escuto. E é um cenário, um espaço médico também, sabe? Eu sempre falo, a gente adotar uma postura preconceituosa só vai afastar o paciente. Essa semana eu atendi o paciente, achei fofinho, assim, eu falei, nossa, eu fiquei pensando sobre isso depois. A primeira coisa que ele falou na consulta foi, vim na senhora, porque um amigo me indicou e falou que a senhora não tem preconceito. E eu falei, nossa, que bonitinho, maravilhoso. Não vai me mandar parar de fumar maconha. Eu falei, olha, se não tá te fazendo mal, vamos ver como é que a gente consegue fazer esse uso de uma maneira mais saudável, né, pra você e tal. E eu pensei, poxa, que legal que ele me procurou, sabe? Que legal que ele pensou nesse uso dele, se questionou, refletiu e teve esse cuidado com a saúde mental, sabe? Poxa, eu sou uma pessoa ansiosa, eu sinto que a cannabis me ajuda, mas às vezes eu sinto que ela me atrapalha. Sim. Então, eu quero entender melhor esse uso. E o paciente me falou, já no início da consulta, ele falou, olha, eu não quero parar de fumar, não vou parar de fumar. E aí, o que eu acho que a gente tem sempre que entender é que isso deve ser respeitado, né? Isso é uma escolha da pessoa. Então, beleza, não quer parar, vamos fazer esse uso legal, né? Vamos fazer um uso mais terapêutico, vamos tentar fazer um uso mais saudável. E eu acho que, assim, isso é um ponto que a gente tem que trazer um pouco mais, né? A gente traz muito o cenário médico e falando até do cenário da psiquiatria, muito para doença, né? Tipo, para condição clínica. Então, tem um transtorno de ansiedade generalizada. E, de fato, muitas pessoas que usam maconha, às vezes, têm, sim, uma condição ali associada e fazem uso terapêutico dessa forma. Mas outras pessoas não, né? Tem uma ansiedade normal, entre aspas, né? Fisiológica ali de dia a dia.
mas tem uma relação com a substância e quer tentar fazer um uso com redução de danos, um uso supervisionado, entender melhor essa questão. E eu acho que é nosso papel também como médico estar nesses espaços. Legal, Perfeito. legal. E uma coisa que a gente não falou que é importante, o canabidiol e o TDAH. Legal, legal. Boa pergunta. Muito bacana trazer TDAH, porque eu brinco que é a condição clínica que tá no hype agora. Hoje Tá todo mundo é todo TDAH, mundo né? falando. Autodiagnosticado e Exatamente. tal. O Instagram tá bombando de TDAH. Exatamente. Não, tem demais, assim. Eu acho que tem pontos positivos e negativos disso. Eu acho que é legal. Acho que sempre que a gente fala mais de uma condição clínica, a gente quebra um pouco de estigma e abre espaço para as pessoas pensarem sobre, enfim, correrem atrás de diagnósticos. Mas eu acho que às vezes banaliza demais e isso, né? Isso tem uma desatenção, então é TDAH e não necessariamente. Em relação a cannabis e TDAH, honestamente, é uma condição clínica que a gente não tem tantos estudos. Na minha prática clínica, eu ouço muitos feedbacks positivos em relação a isso, porque o que acontece, né? Quando a gente fala de TDAH, é automático a gente pensar em Ritalina ou Venvanse, né? Se é TDAH, então vamos pensar em Ritalina ou Venvanse, vamos pensar em psicoestimulante. E assim, TDAH é um diagnóstico complexo, multifacetado, né? Realmente, se for um subtipo ali mais desatento, talvez, né, esteja mais indicado um psicoestimulante mesmo, e não cannabis, né? Mas, de repente, é um subtipo mais hiperativo, de repente tem uma ansiedade comórbida, enfim, tem outros fatores que a gente vai avaliar em consulta, claro. E nem sempre o psicoestimulante é a melhor resposta, é a melhor opção para o paciente. Às vezes vai deixar ele mais ansioso, enfim, às vezes pode piorar o quadro. Então, o canabidiol, no caso, os produtos à base de cannabis, eles entram como uma possibilidade, sim. Assim como outras ferramentas, né? Eu gosto muito de suplementação, gosto muito de juba de leão, que é um cogumelo, que não é psicodélico, mas que tem alguns estudos mostrando melhora no foco, enfim, produtividade. Eu sempre falo, psicoterapia é muito importante para TDAH. A gente sabe que a linha padrão ouro é o TCC, então muitas vezes vai ter um papel até mais importante do que as medicações para alguns pacientes. A gente sabe hoje que tem outras possibilidades, neurofeedback, até estimulação magnética transcraniana, entram aí como ferramentas para TDAH. Então, assim, a cannabis é uma das ferramentas, assim como outras que a gente tem. Em relação ao embasamento científico, realmente não tem tanta coisa. Na prática clínica, a gente costuma ouvir bons feedbacks e eu atribuo isso principalmente por uma melhora da ansiedade, né, dos pacientes. Então, isso é um ponto bem importante. Que legal, que legal. Di, tem mais um aqui. Deixa eu abrir a caixinha de pergunta. A gente abriu uma caixinha de pergunta no Instagram e tem muita pergunta. Vamos pegar aqui pincelada algumas que talvez a gente já até fez, né? Aqui acho que o Rodrigo perguntou, né, do Vetnômade, falou assim, o Vetnômade, como saber a dose a ser utilizada? Acho que você já discorreu um pouco sobre isso, cada caso um caso, é igual remédio mesmo, né? Ajustando. Aí o Cláudio mandou, qualquer pessoa pode usar cannabis, a gente respondeu também. Cannabis não é legal no território nacional, alguém perguntou, não é legal no território nacional, a não ser com prescrição médica. Exatamente. Exatamente. Que acaba que tudo teria que passar pelo médico, né? Se tiver um habeas corpus preventivo, a pessoa teria esse direito discutido. Mas, de qualquer forma, teria a indicação do médico, né? Exatamente. Tem que ter um lado médico para ter entrado com a ação judicial. Tá. Aí tem uma pergunta aqui, se a cannabis ajuda a reduzir a ansiedade, você acabou de falar, né? Do Nelson, o consumo in natura pode ser considerado um tratamento em certas patologias, eu acho que é o que a gente falou agora na redução de dano, né? A Maria Fernanda mandou, serve para tratar quais doenças? A gente falou isso aqui no começo, volta no vídeo aí, dá para ver. Quais doenças podem ser tratadas com cannabis? A gente falou também da Lucília. Quais os efeitos do cannabis no cérebro? Isso aqui a gente não respondeu, pergunta da Lucília. Legal. Não, quer que já responda? Vamos lá. Legal. Bom, a gente sabe, acho que é até um gancho para falar do sistema endocannabinoide, gente, Boa. que é importante. Hoje a gente sabe que, né, o nosso corpo é composto por diversos sistemas, entre eles o sistema endocannabinoide, que é um sistema regulatório vital, né, e a principal função desse sistema é manter o equilíbrio do nosso corpo.
Então, a gente tem receptor endocannabinoide no cérebro, tem receptor endocannabinoide no útero, no intestino, na pele, enfim, diversos órgãos e sistemas do nosso organismo. E aí, dentro desse sistema, a gente tem substâncias que fazem parte do sistema endocannabinoide, que são substâncias muito parecidas com as substâncias presentes na planta, né? O que tem no nosso corpo, anandamida e o 2-AG, que são muito parecidas com o CBD e o THC. E quando a gente fala da cannabis no cérebro, é claro que vai depender, né, enfim, da quimiovariante, então tem mais CBD, tem mais THC, CBN, CBG, enfim, outros fitocannabinoides. Mas, de maneira geral, a gente sabe que a cannabis não é um produto multi-alvo, então ela vai se ligar no cérebro em receptores de dopamina, norepinefrina, serotonina. E aí são, né, em cada receptor, tanto o CBD vai ter uma ação, como o THC vai ter outra ação, como as outras substâncias presentes na cannabis vão ter uma ação. Então, a gente sabe de vários efeitos hoje, né, que tem efeito ansiolítico, neuroprotetor, estimula, né, novas sinapses. Então, tem diversos efeitos, os principais seriam esses, no caso. Tem um número de receptores que já é estudado? Tipo, ó, temos 235. Né? Dentro do sistema endocannabinoide, a gente sabe que tem receptor CB1 e CB2, né? E no nosso cérebro também tem esses receptores. E esses são os do sistema endocannabinoide mais conhecidos. Tem alguns outros sendo descobertos agora. Tem esses dois do sistema endocannabinoide. Agora, de outros no nosso corpo que a cannabis se liga, tem diversos, como os que eu citei. E, assim, segue muito em pesquisa ainda, né? O Metulan, que faleceu esse ano, foi um pesquisador que descobriu a cannabis em 1900... a cannabis não, perdão. O CBD, né? Que é uma das moléculas da cannabis, em 1964. Nossa. Então, assim, é relativamente novo, né? E eu acredito, assim, que com as novas pesquisas a gente vai descobrir muitos outros alvos, né? Até porque a gente falava muito de CBD e ainda fala de CBD e THC. Mas hoje a gente sabe que tem vários outros fitocannabinoides, né? CBG, CBN, THCV. Então, é um campo ainda de muita pesquisa e muita descoberta, com certeza. Você sofre preconceito, cara, por falar de canabidiol? Tipo, alguém tá no Instagram lá, um hater mesmo. Porra, tá falando de maconheira! Porra, maconheira! Médica maconheira e tal. Olha, é menos do que eu esperava quando eu comecei a me posicionar. Eu acho que, pelo menos eu me empenho para deixar isso sempre de forma clara e acolhedora. Hater, acho que vai sempre existir em qualquer nicho, né? Existem, sim. E confesso que, assim, na maioria dos haters foram da classe médica, não foram nem pessoas de outros ambientes. Mas, assim, não julgo, assim, compreendo. Acho que talvez, né, tentando acolher com amor, acho que não foi um propósito ali ruim. Enfim, a pessoa me questionou e talvez eu tenha compreendido dessa forma. Mas, como eu falei, é menos do que eu esperava. Mas é isso, muita gente questiona essa questão de não tem tanta evidência científica. Mas, assim, evidência científica a gente tem, estudos a gente tem, outros estão sendo produzidos. E é o que eu falo, gente, eu vejo isso todos os dias, sabe? Eu prescrevo cannabis todos os dias. E eu vejo o feedback dos pacientes, não tem como eu não consigo continuar prescrevendo. Eu lembro ano passado, quando o CFM lançou aquela nota, né, restringindo a prescrição só à epilepsia refratária, a quantidade de mensagem de paciente que eu respondi desesperado, falando, doutora, pelo amor de Deus, eu não posso ficar. E não gente, não era uma relação de dependência, pelo amor de Deus. Não era uma fissura, né? Mas era tipo, eu melhorei muito, eu sou outra pessoa, sabe? Eu convivo sem dor, eu salvei meu casamento, hoje eu durmo melhor, não uso as 7 medicações alopáticas que eu usava, eu não quero ficar sem essa medicação, eu não quero ficar sem essa melhora na minha qualidade de vida, né? Então, eu falo, não tem como eu não seguir prescrevendo, não tem como eu seguir lutando, porque é o feedback dos pacientes que alimenta meu trabalho, sabe? Quando eu leio essas mensagens de resposta do tipo, nossa, doutora, fazia muito tempo que eu não me sentia bem, quando eu escuto um paciente que tinha ideação suicida e que fala, poxa, eu tô melhor, eu tô com vontade de viver, eu voltei a fazer minha unha, sabe? Quando eu escuto pacientes que, poxa, eu não andava, eu ficava na cama, eu voltei a andar. Então, assim,
pra mim é o maior gás do meu trabalho e isso vai além de qualquer hater ou questionamento, com certeza. E a resposta clínica ela é sempre mais importante É do que a soberana. genética, né? Com Legal, certeza. você indica um remédio que é largamente indicado e não tem efeito nenhum benéfico, Sim. né? Pode acontecer, é claro que a gente tem que ter sempre cuidado nesse sentido, mas de fato, assim, a gente sabe da segurança da cannabis, né? Uma substância, enfim, uma planta milenar que já é usada há milhares de anos de forma Tem pesquisa medicinal. sobre isso? Já é usada há muito tempo mesmo? Sim, tem registros, esses dados não tão, o ano não tá tão fresco na cabeça, mas assim, de usos há mais de 1000 anos atrás, na Índia, para questão de ansiedade, de dores, né? A gente sabe que antigamente faziam, por exemplo, associavam ao mel e davam para as mulheres no momento de parto para aliviar as cólicas. Então, já existe um uso milenar da cannabis. No Brasil, antes da proibição, a gente tinha produtos à base de cannabis na A proibição farmácia. foi o quê? 40, né? 37. 30 e poucos, né? 37, exatamente. Todo mundo sabe o motivo, se você não sabe, pesquisa aí. Exatamente, gente. Então, não é tão distante assim, né? Como a E gente era largamente pensa. vendido no Brasil. Largamente Antes disso. tem fotos, assim, de, tipo, na farmácia, um vidro, tipo, um xarope, asma, insônia, né? Porque a cannabis tem esse potencial multivalente, então era vendida para muita coisa. Garrafada. Mesmo, tipo garrafada. Exatamente. Ótima comparação. Então, pra resumir, doutora, cannabis, a plantinha que cura? Bom, vamos lá. Eu sempre falo que cura é um pouco de ousadia da nossa parte, embora para alguns pacientes eles realmente relatam que foi uma cura, foi um milagre. Tem pacientes que, enfim, como eu falei, não andavam de dor e voltaram a andar, né? Tem pacientes que, enfim, já tinham usado 5, 6 classes de medicações diferentes e não tinham tido resposta. Então, para esses pacientes, a cannabis ela entra, né, como se fosse uma cura. Mas eu falo para todo mundo, é uma medicação de tratamento, né, assim como outras medicações. Para todas as condições clínicas que a gente tem até hoje, a cannabis entra como tratamento, seja epilepsia, seja dor crônica, seja, enfim, ansiedade, seja uma insônia. É o que eu falo, mas então se não é cura, eu vou usar pro resto da vida? Depende, né? Caso a caso. Então, às vezes, se é uma ansiedade e a pessoa tá fazendo um acompanhamento com psicoterapia, ela tem uma melhora, depois de 1 ano, a depender, conversando e entendendo esse uso, a gente pode tirar a cannabis, né? Agora, quando a gente fala de condições mais crônicas, tipo fibromialgia, Alzheimer, aí realmente, normalmente, o paciente vai usar para sempre. Maravilha. Estamos chegando no final. Estamos chegando ao fim. Agora, tem muito mais perguntas, obviamente. Qual câmera que eu tô aqui, Lucas? Naquela ali. Você aí que precisa de um médico, nós achamos o nosso aqui já, certo? Vai ter que fazer consulta, né? Então, você que tá procurando um médico, como ele acha você, Carol? Bom, gente, acho que o Instagram hoje é a via mais fácil, né? Pode procurar lá, Cannabis com Carol. Vai aparecer aí em algum lugar na tela aí. Isso. E aí, no link da minha bio, direciona pro WhatsApp. E aí, minha assistente, a Bia, é uma fofa, gente, queridíssima. Ela vai estar lá para recepcionar vocês, explicar direitinho como funciona o tratamento, esclarecimento de dúvidas. E atende Brasil e fora do Brasil. Exatamente. E online a gente consegue ter essa abordagem. Legal. Carol, obrigado mais uma vez. Eu sei que é difícil locomover em São Paulo. Você estava vindo de consulta. Obrigado pelo seu tempo. Foi elucidador o bate-papo hoje. Fazia tempo que a gente não tinha um papo legal aqui, né? De coisa que a gente não conhecia mesmo. Aprender, né? A gente teve um aprendizado legal aqui hoje. Queria te agradecer. Obrigado. Indicação da minha esposa que está sentada ali. Muito bom. E o programa chama-se Papo Reto Show, Papo Reto. E todo mundo que vem aqui, a gente faz a gente tem a mesma ação no final, um único pedido. Essa câmera aqui é só sua e você vai dar o papo reto sobre aquilo que você defende. Eita, gente. Vamos lá. Isso não foi combinado, viu? É de surpresa mesmo. Vai ser no improviso. Mas olha, vou agradecer, né? Muito obrigada pelo convite, muito bom estar sempre aqui. Eu sempre falo, é muito importante a gente estar no máximo, no maior número, né, de espaços possíveis, e que legal, fico feliz que vocês tenham se interessado pelo tema e tenham me convidado, sempre uma honra.
E bom, gente, em relação a cannabis, acho que se eu puder resumir, busquem informação, tem o meu canal, tem esse podcast que vai ficar gravado, enfim. Sigam aqui, já sigam aqui no YouTube, por favor, eles trazem sempre convidados muito interessantes. E bom, gente, falando de cannabis, realmente busquem se informar, como eu falei hoje, não é para tudo, nem para todos, mas a gente sabe que é uma substância, né, uma planta com um potencial gigantesco para diversas condições clínicas. Então, se você acha, putz, eu tenho fibromialgia, eu tenho ansiedade, meu pai, minha mãe tem, enfim, alguma condição clínica que pode se beneficiar, Alzheimer, Parkinson, busque informação, coloco o meu canal, né, ali no Instagram à disposição. Muitas vezes, né, tem uma dúvida mais direta, pode me chamar no direct que vai ser um prazer, uma alegria poder ajudar e vamos juntos aí desmistificando sempre. É isso aí. Papo reto. Aulas e palestras. Isso aí. Aulas e palestras. Obrigado. Pessoal, você que está acompanhando com a gente aqui até hoje, está na central aqui, né, Lucas? Acompanhou, ficou com dúvida, ela já deixou o canal dela de comunicação, entra lá em contato. Muito obrigado a você que assistiu até agora. É isso aí. Obrigado. Maravilha. Obrigada. Até a próxima. Obrigada, gente. Obrigado, pessoal. Tchau. Tchau. Muito obrigada.